Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou começar a preparação, fazer a vela gruta ou vela oratória. Então, nós vamos precisar de um cano de PVC, esse é de 75 milímetros. Ele tem mais ou menos 21 centímetros e 7 de diâmetro. Precisa ser cortado retinho dos dois lados. Para isso, eu coloquei uma folha de ofício bem certinha, bem retinha aqui, e depois eu serrei a partezinha para ficar bem reto. E depois eu lixei com uma lixa d'água. Depois eu fiz um corte aqui, não sei se vão ver, um corte até o final. Agora eu vou fazer uma tampinha para esse cano. Eu tentei colocar naqueles a tampa mesmo do cano de PVC, mas ficou muito apertada. E eu acho que é difícil de desenformar. Eu não fiz o teste, mas eu acho que é difícil de desenformar. Então, eu pensei em fazer com acetato. Agora eu vou fazer com acetato. Para isso, eu vou cortar um pedacinho. Isso aqui é de uma caixinha de acetato que eu tenho. Eu vou desmanchar ela. Vou pegar esse pedaço de acetato. E vou riscar aqui com uma caneta permanente. Deixa eu ver. Essa partezinha, como ela saiu um pouquinho tortinha, eu vou botar ela pra baixo. Então, o corte, né? Então, acerta bem a emenda, ó, acerta bem a emenda ali. E risca a circunferência. Pronto. Então, já tá riscada a circunferência. Nós vamos recortar. Só tá cortando grama por aí. E daí aparece o barulhinho. No fundo, eu acho. Tomara que fique bom o vídeo, que não fique muito barulho de cortador de grama. Aí tem cachorro latindo. Eu não tenho estúdio, né? Fazendo isso na minha casa. Então, tem esses barulhinhos de fundo. Então, vamos cortar aqui todo o acetato. Uma outra coisa que dá pra fazer e que dá certo também é colocar o cano dentro de um pote, assim também, né? Mas vai escorrer um pouco ali e talvez seja difícil de tirar. Claro que a gente vai usar o desmoldante, né? Mas é uma alternativa também. Mas eu vou fazer com acetato. Tudo é experiência. Então eu vou colocar aqui. Primeiro agora eu vou colar essa parte com fita crepe. Bem certinha.
Tem que ficar bem retinho. Quanto menos depois ficar a emenda, né? Melhor. Então, vamos cortar aqui. Deixar bem retinho. Aqui também vou cortar esse pedacinho. Vou deixar bem retinho aqui. Pronto. Ó, colado com fita crepe. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colar o acetato no fundo. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar a fita crepe, um pedacinho de fita crepe, assim, na mesa, e vou colocar outra fita crepe em cruz em cima desta. Certo? E aí... Ai, tá colando meus dedos. Eu vou colocar o acetato aqui, nesta cruz, bem no meio. E vou acertar o cano aqui, no acetato. Pressionar. Não pode ficar para fora do acetato. Vou pressionar bem. Ai, ai, ai. Tem que ficar bem certinho. Ele não pode ficar para fora do acetato. Uma ali, saindo. Tem que ter paciência para fazer uma vela gruta. Uma vela oratória. Puxa as pontinhas, ó. E cola no cano. Estão vendo? O acetato tá aqui e eu colei aqui. Agora, para reforçar, para reforçar, eu vou colar fita crepe em toda a lateral. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer um X nessa cruz. Ó, vai pegar esta ponta, eu vou pressionar aqui, para que ele fique bem pressionadinho. Porque isso é o fundo, onde vai o concreto, a argamassa. Ó, a cruz um X. Aí eu vou colocar mais, dá pra colocar entre os buraquinhos ali. Vou botar bastante, pra ficar bem firme. Nós não corrermos o risco de vazar ou de... Porque daí a gente perde o material, né? O risco de vazar. Esse é o meu jeito de fazer, né? Eu que
vamos dizer assim. Ó, coloca. Então, nos buraquinhos, tapei completamente, ó. Da cruz eu coloquei o X e depois eu fui colocando os buraquinhos ali. Agora, ainda pra ficar bem firme, eu vou passar em toda a volta uma fita crepe. Em toda a voltinha. Cuidado pra não ficar, como é, eu vou dizer assim, alto de um lado, entende? Com muita fita. Porque senão pode ficar torta a vela. A base da vela, né? A vela. Aqui. Toda ela é uma vela. A base que é a gruta. Então, ó. Como é fininho aqui, não vai ter esse problema, ó. Já está todo fechadinho. Então, como tá tudo fechadinho, a gente já pode começar a brincadeira. Vou deixar ele de lado e nós vamos preparar o concreto. Então, uma colher. Tá. Eu vou fazer um concreto Então, essa aqui é a argamassa única. Argamassa única. Que eu vou abrir agora. Essa aqui é 5 quilos, né? Então, essa aqui a proporção tá dizendo... O que eu vou fazer? Vou colocar... Eu fiz um potinho medida. Eu marquei aqui uma medidinha, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 partes para uma de água, mas eu vou ir colocando aos poucos, porque pode ser que dê o ponto antes, né? Então, daí não precisa usar toda a água. Então, eu vou fazer assim, vou cortar aqui a argamassa, só um pouquinho que eu vou fechar a janela. Muito barulho. Tá, voltei. Então eu vou colocar 3 partes de argamassa. Vou abrir aqui. Colocando nessa medidinha aqui, ó. Por que eu fiz essa medidinha aqui, ó? Aqui eu tenho uma medida maior e aqui uma medida menor. Eu vou fazer nessa medida maior. Porque se eu precisar de mais, eu faço na medida menor. Eu sei que 3 partes e uma parte de água, então eu fiz essa medida, eu coloco 3 vezes nesta partezinha aqui e boto 1 vez de água. Então, vou colocar aqui. Hoje eu recebi a minha
carteirinha de artesã aqui do Balneário Pinhal. E eu fiquei muito feliz. E foi essa vela aqui que me trouxe a carteirinha. Então, vou fazer ela em homenagem à minha carteirinha de artesã. É a carteirinha estadual, válida no Rio Grande do Sul. Eu moro aqui em Balneário Pinhal, no magistério. Então, uma parte, pudim o pó, né? Duas partes. Três partes neste pote grande. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou colocar uma parte desse pote grande, uma parte desse que eu coloquei, eu vou colocar água, uma parte. Vamos ver se vai ser suficiente. Ela fica escura assim porque é um cimento, né? Argamassa. Depois, quando ela seca, ela fica mais clara. Mas fica bonito, assim, sem cor nenhuma também. Eu vou fazer ela azul. Olha, eu não coloquei toda a água. Mas vou ter que colocar, eu acho. É difícil porque eu não tenho não tenho assistente, né? Então, eu não tenho como mostrar. Eu tenho que mostrar assim, pra vocês. E lá no fundo ainda tá seco. Tô gravando um vídeo, filho. Vamos ver a consistência. Eu acho que eu botei... O pote é meio difícil, esse potezinho é meio difícil de misturar. Mas tá dando certo. Ó. Acho que um pouquinho... Tem bem pouquinha água. Tem bem pouquinha.
Não pode ser muita água e não pode ser pouca água. Água na medida. Não botei, faltou botei quase toda ela, com um pinguinho. Essa é a parte, se não tem nada molhado, nada seco. Vamos descer toda. E ela ficou nessa consistência aqui, ó. Vendo? Ó. Ela tem que cair da colher. Quando a gente faz assim, ela tem que assentar. Porque é isso que a gente vai fazer ali no cano também. Ela não pode ficar muito seca, porque senão ela fica com buracos. Ela não assenta. Então isso a gente tem que cuidar. Então a gente dá umas batidinhas. Ó, pega ela aqui. Ela tá caindo. Ó. Mais uma polentinha. Aí a gente bagunça ela aqui, ó. E bate pra ver se ela assenta. Deixa eu ver se dá pra me mostrar pra vocês que ela ficou, ó, retinha. Opa! Mostrando pra você. Como é que eu vou mostrar aqui? Tá vendo? Ficou certinho. Então agora nós vamos fazer assim, ó. Isso aqui tem que ser bem rápido. Eu vou colocar um desmoldante em toda o meu cano. Toda a volta, e tem que pegar no fundo também. Então eu tenho um pincel bem comprido que eu vou passar o desmoldante. Ver se ele, ó, passar bem no fundo, no acetato, né? Passar em toda a volta, até em cima. Então, olha ali aonde é a emenda, marca onde começa a fazer esse movimento todo. E capricha, colocando o desmoldante. Que isso vai facilitar tirar depois, né, a vela daqui. Então agora eu já coloquei o desmoldante, tá tudo certinho, tudo, olha contra a luz ali, vê se tá tudo direitinho, se não tem nada escorrendo, nem desmoldante, nem nada. E a gente vai começar. Eu vou sair um pouquinho agora de cena aqui, eu vou colocar. Vou começar a colocar o concreto. A argamassa. Essa é a argamassa única. Então, eu vou colocar até uma certa altura. Vou calcular mais ou menos. Aqui a gente vê, tem
a sombra, né? Tem uma luz, então aqui dentro bate a luz. Então eu coloco o dedo aqui, nesta altura, que eu quero que a minha gruta comece nesta altura. Então, tá vendo? Então eu quero que ela comece nessa altura, eu vou colocar aqui cuidando para não sujar muito, né? Bota no meio assim, tentando não tocar as paredes do cano, porque em cima vai ir a vela. E a gente não quer uma vela suja. Não é verdade? Vou dar uma batidinha, como eu fiz com o pote. Boto mais um pouco. Eu acho que eu vou ter que fazer mais argamassa, gente. Bate bem. E agora vem aquela parte legal. A parte de abertura, a gente vai colocar pra trás. Aquela parte que a gente abriu, vai botar pra trás. E agora a gente vai pegar uma sacolinha. Uma ou duas sacolinhas. Vou pegar uma sacolinha plástica. Colocar. Deixa eu ver se uma só vai fazer o efeito. Não, vamos ter que colocar mais. Essas sacolinhas são mais fininhas. Vou ter que pegar mais um. Não toma. Será? Mas eu acho que essa aqui vai dar. Acho que essas aqui já estão suficientemente boas para colocar. Ela é uma bolinha irregular. A gente mede mais ou menos o tamanho da santinha. Mas essa bolinha ainda tá muito pequena, eu acho. Vamos fazer diferente. Eu tô fazendo junto com vocês, então vai uma sacolinha. Tem que ser bem consistente, mas ela tem que... Ué,